Porque na sua casa nunca houve um exemplo de fidelidade, sabe? Nunca houve um histórico de fidelidade. O pai era infiel, o avô era infiel, o bisavô era infiel. E tem meninas hoje, sabe, engravidando na adolescência, porque a história da família sempre foi essa. As meninas, sabe, nunca se preocuparam em se casarem, constituir uma família. Não. E aí as histórias continuam se repetindo, né? Pode ser a história da sua vida, a história da minha vida, a história da vida de tanta gente. E são histórias que se repetem, amados. Mas nessa noite, ao contrário do que foi mostrado nesse filme, nós queremos falar de escolhas. Mostrar que nós temos a opção, sabe, de fazer escolhas que vão trazer bênçãos ou maldição para a vida da nossa família, para a nossa casa. Por isso eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos ler os versos 19 e 20. Ok? Deuteronômio, capítulo 30, versos 19. Ok? Vou parafrasear o pastor aqui. Abre aí a sua Bíblia, o seu celular, o seu... Ok? Você que já encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Quem não encontrou ainda, diga eu vou ser aluno a partir do próximo domingo. Amém? Todo mundo já achou, todo mundo é aluno. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Se você está sem Bíblia, por favor, acompanhe a tela. Eu vou ler na tela aqui, para que a gente possa estar lendo a mesma tradução, minha tradução um pouquinho diferente. Diz assim a palavra: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Diga isso, a vida e a morte. A vida e a morte. A bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Amém. Nós queremos falar de escolhas, amados. Todo o tempo da nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. Todo o tempo. Por exemplo, hoje você fez uma boa escolha. Você escolheu estar na casa de Deus. Amém. Você recebeu um convite, não é verdade? Alguém passou lá na sua casa, falou, olha, vamos lá ouvir um pouquinho uma palavra sobre família, sabe? Vai ser legal, não é verdade? E você aceitou esse convite de estar hoje na casa de Deus. Amanhã pela manhã você vai ter que fazer uma escolha quando o teu celular despertar, sabe, ele fizer aquele barulhinho do despertador, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você levanta logo para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, ou para ir para a escola, ou você aperta o soneca para dormir mais 10 minutinhos. Não é verdade? É uma escolha difícil. E geralmente o soneca ganha essa briga aí. A gente geralmente aperta o soneca para poder estar. E hoje, amados, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar aqui nas irmãs, tá? Se você hoje veio para a casa de Deus e o culto aqui começa às 20 horas, eu acredito que você que estava em casa, você irmã, deve ter começado a se arrumar por volta das 16 horas. Não é assim, irmão Belo? Ó, mas assim, porque funciona assim para a mulher. É uma escolha difícil, amados. Porque ela abre o guarda-roupa e aí começa a pensar assim, meu Deus, essa aqui eu fui domingo. Essa aqui eu fui na segunda-feira naquela reunião, na terça-feira. Nossa, essa daqui eu não quero mais, tem um mês que eu comprei, já não vou usar mais, né? E aí você olha lá na última e fala, nossa, daqui ninguém viu essa semana ainda, com essa que eu vou na igreja. É por aí, irmão Belo? O brinco é tudo, né? Mas o homem também não é diferente não, é algo parecido. Ele abre o guarda-roupa e fala assim, essa aqui tá passada, com ela que eu vou, ok? Não tenho muito que pensar não. Mas é um direito seu, amado, é um direito seu escolher a roupa que você quiser para estar na casa de Deus. Não é verdade? Existem escolhas que cabem a nós, correto? Desde que nós nos vistamos, né, de maneira decente, nos portemos de maneira decente, é um prazer estar na casa de Deus, é um direito seu escolher aquilo que você acha que é o melhor que você possa oferecer para Deus. Nós temos escolhas. Você pode escolher a profissão, pode, e por ela você vai batalhar, por ela você vai estudar, por ela você vai, sabe, para a faculdade, para fazer pós-graduação, vai pagar o preço que for necessário, mas é uma escolha sua. Você pode, sabe, escolher o modelo do carro que você quiser comprar, desde que você possa pagar. Verdade?
Mas você pode escolher o modelo do carro que você quiser. Você vai lá na agência, porque às vezes as pessoas acreditam, sabe, que Deus escolhe tudo para nós. Não, tem escolhas que são nossas, amados. E são exclusivamente nossas, sabe? Deus pode te abençoar lá no seu trabalho e você pode receber aquele aumento que você está querendo, que você está orando. Ok? Teu patrão recebe, irmão, em nome de Jesus. Recebe aí. Teu patrão pode te dar aquele aumento que você está querendo e aí você vai lá e compra o carro, querido. Não é assim? Aí você vai poder pagar. Faz aquele pacote assim, é uma bíblia o carnê, né? Mas você vai pagar lá, né? Todo mês você vai pagar. Toda vez que eu penso no carro que eu estou pedindo para Deus, sabe? Deus me deu um carro essa semana, viu? Deus me deu um carro essa semana. Ô, glória! Mas o carro que eu estou pedindo para Deus, o carro do meu sonho, toda vez que eu penso nele, pastor, eu falo em línguas. Ô, Deus! Captiva. Entendeu o mistério? Ô, Deus! Entendeu aí o mistério? Deus também entende, amado. Deus também entende, viu? Mas a escolha é nossa, amados. A escolha é nossa, desde que a gente possa pagar. Ok? Você pode escolher o carro, você pode escolher a profissão, você pode escolher estar na igreja ou em casa. É verdade? E existe uma escolha, quando se trata de família, que eu considero uma das mais importantes na vida do ser humano. E como eu estou falando aqui para solteiros também, eu quero falar dessa escolha, sabe? Que é a escolha da pessoa que vai estar do seu lado para o resto da sua vida, até que a morte os separe. Porque é isso que nós entendemos de casamento. É isso que nós entendemos como formação de uma família. Não é até que o advogado decida, não é até, sabe, que a Rede Globo diga que está na hora de a fila dar, não é nada disso. É até que a morte os separe, segundo a palavra de Deus, é assim que nós entendemos. E essa, amados, é uma escolha tão séria, tão séria. Dessa escolha pode vir sim, bênção ou maldição, ao exemplo do que nós lemos no texto, para a sua vida, sabe? Dessa escolha pode vir uma vida de extrema felicidade ou uma vida de amargura. Dessa escolha pode vir, sabe, alguém que vai cuidar de você, alguém que vai te amar, alguém que vai zelar pela tua vida, ou alguém que simplesmente não vai nem perceber a tua existência. Né? Dessa escolha pode passar a existir duas pessoas vivendo como estranhos debaixo do mesmo teto, praticando solidão a dois. Essa é uma escolha tão importante, amados, tão importante. E durante muito tempo, sabe, como igreja, como evangélico e pentecostal que somos, né, o povo do reteté, a gente... Eu fui levado a acreditar, amados, que essa escolha não era minha, não. Sabe, houve uma época que eu pensava que era Deus que escolhia. Porque eu ouvi algumas pessoas dizerem isso, sabe? Olha, Deus tem uma varoa preparada para você. Ou Deus tem um varão preparado para você. A gente ouvia muito isso, né, pai? Na nossa adolescência, né, a gente ouvia muito isso. Amados, e até que eu entendesse de verdade que essa escolha era minha, sabe? Eu sofri bastante. Sofri mesmo. E eu louvo a Deus porque eu fiz a melhor escolha. Eu vou mostrar para você, filha, fica de pé, por favor. Olha só. Meu Deus. Queridos. Não é fraco, Lívia não. Rosa de Oliveira de Souza, já falei, né? Não é fraco, não, né? Não, sou fraco, não. Eu sou feio, fraco não. Que mais? Então presta atenção, queridos. Quando nós estávamos já para casar, apareceu alguém, viu, irmã Patrícia? Ih, Jesus do céu. Que disse que a Lívia estava enganada. Sabe, alguém, nós estávamos passando aqui, assim, no portão da casa, sabe, de uma tia dela, que eu posso falar que é tia mesmo, sabe? Existe um povo que não gosta de mim, sabe? E aí, sabe, a gente estava passando na porta lá da tia dela, a tia dela falou assim, Lívia, eu preciso conversar com você. Oi, tia, eu falei, eu queria orar com você. Você pode vir aqui em casa? Eu estava junto, né? Oração também quero, né? Quero oração também. Aí chamaram a Lívia para dentro da casa, sabe, da tia lá. Mas na hora da oração, sabe, começou o reteté, né? Opa! E a gente está lá ligado lá, né? E aí alguém disse para a Lívia, olha só, eu sei que vocês estão se preparando para casar aí, sabe, tudo aí, mas Deus não está nesse negócio não. Tá não? Porque vocês estão confundindo as coisas e Deus está preparando ainda um varão para você. Falaram assim para ela. E eu falei assim, Deus, eu vou dar de mão nesse cara. A gente noivo já, pastor, como é que vai ser? E aí, amados? E aí, queridos, nós estamos casados há 16 anos, vamos fazer 17 anos já de casado, né? E de vez em quando eu pergunto para ela, filha, como é que vai ser quando o varão chegar? Eu vou ter que ir embora, né? Mas o varão já vai encarar aí uma bacurizinha, né, filhinha? Né? Que compre lá, né? Eu acho que o varão não vai querer, rapaz. Amados, cuidado, sabe? Cuidado com as escolhas que você faz. Essa escolha é totalmente sua.
Totalmente sua. E se você me permite um conselho, eu vou te dizer algo que eu ouvi, sabe, na minha adolescência. Você está perguntando se você está fazendo uma escolha legal para se casar, você está perguntando se está fazendo uma escolha legal na formação da tua família. Então deixa eu te dar uma dica que me deram. Bom filho, bom marido. Boa filha, boa esposa. Simples, né? É. Se ele cuida bem da mãe, vai cuidar bem de você. Agora, se ele trata mal a mãe dele, filho, o que ele vai fazer contigo? Se ela não respeita o pai, cara, coitado de você. Coitado de você. Porque às vezes tem coisa que está tão na nossa cara. Tem coisa às vezes que está tão na nossa cara, sabe? Tem coisa assim que a gente está perguntando ainda, mas será que vai dar certo? Eu me lembrei agora de uma palavra dita pelo pastor Cláudio Duarte, para uma menina que foi perguntar para ele se era da vontade de Deus o casamento dela. Ela falou, meu filho, mas qual é a sua dúvida? Ele falou, não, pastor, ele é um homem de Deus, ele é um menino trabalhador, sabe? Ele é ministro de louvor na igreja, olha, ele é um menino bom, é um menino ajuizado, é estudioso. Eu falei, mas então qual é o problema? Não, o único problema é que ele bate na mãe dele. Aí falou, Cláudio Duarte falou para ela assim, ó, o pastor, né, falou para ela, olha filho, então casa com ele sim, ué. Ela falou, pastor, deve, claro que você deve casar. Pastor, vai ser bom para mim? Para você eu não sei, mas para a mãe dele vai ser muito bom. Porque ela tá velhinha, você tá nova, você ainda não é umas pancadas ainda, né? Vai ser muito bom para a mãe dele, casa com ele mesmo que você vai ver, meu filho, casa com ele. Ô, amados, cuidado com essa escolha, querido. Existem escolhas que são totalmente suas e é você que vai pagar o preço depois, sabe? E às vezes o negócio está assim na nossa cara e a gente não está querendo ver, na verdade, né? Não está querendo enxergar. Mas existem escolhas que não cabem a nós não, mas eu vou falar um pouquinho delas agora. Por exemplo, você pode escolher a cor da pele que você tem? Pode. Você pode nascer negão assim, Faguinho? E o cabelo, bom? E o cabelo? Não, calma aí. Cabelo não. Cabelo é opcional. Em algum momento eu sou careca porque eu gosto. Você não, filho. Você já... Jesus tá... Já tá, é verdade. O negócio já tá feio, filho. É verdade. Sei não, é legal, é legal. Ok? Amados, mas você pode escolher a cor da sua pele? Pode não. Você pode escolher a família que você nasceu? Não? E em falando nisso também, às vezes eu falo muito para adolescentes, né? Eu tenho um livro publicado para adolescentes, chamado Aí Deus Fala Sério. E eu converso muito com adolescentes. E de vez em quando eu escuto algum adolescente dizendo assim, para os pais, eu não pedi para nascer. Agora atura aí, ó. Agora atura aí. Não pedi para nascer, sempre com todo mundo aí, ó. Você só lá em Caxias, aqui não. Aqui não, ok? Então deixa eu te falar uma coisa, filhão. Você não pediu para nascer mesmo não, queridão. Foi Deus que fez você nascer nessa família que você está aí. Foi Deus que fez você nascer, sabe, no seio dessa família para você ser bênção lá. Porque através da tua vida, Deus pode mudar a história de toda a tua casa. Amém. Por isso que Deus colocou lá. A gente não pode escolher, sabe, ser negro ou branco ou índio. Não pode escolher família que a gente nasce. Não pode escolher ser alto ou baixo. Pode? Vocês repararam que eu sou baixinho? Deixa eu botar um pouquinho d'água aqui. Vocês repararam que eu sou baixinho? É que lá em cima não dá para reparar muito não, mas eu sou baixinho, gente. E eu tenho uma tristeza por causa disso. Sério? É mesmo, eu falo mesmo. Eu queria ter, pastor, pelo menos mais uns 10 centímetros. Opa. Mais uns 10 centímetros, pelo menos. Baixinho sofre muito, gente. É sério mesmo. Deixa eu ficar aqui de novo, pra você me ver. Quando eu fui me alistar no exército, eu queria ser paraquedista. Tem algum paraquedista aqui? Tem? Não? Tá. Eu queria ser paraquedista. Era meu sonho pular de paraquedas. Só que eu fui me alistar junto com um grande amigo meu, chamado Eufari. É o nome dele mesmo. Eufari, parece marca de remédio, mas não é não. Eufari Lorosa, o sobrenome dele. Ele é um negão, ele deve ter assim, uns 2 metros de altura. Uns 2 metros de altura. E nós fomos juntos, mesma idade, fomos nos alistar. E aí quando chegamos lá, sabe, o sargento falou assim pra gente, assim, quem aqui é voluntário para paraquedista? Aí eu levantei meu braço. E ele também, só que meu braço está aqui e o dele está lá no teto. Aí o sargento olhou para ele, assim, negão, né, forte, tamanho, falou, negão, você, vem pra cá. Aí olhou para mim e falou assim, você não, baixinho. Eu falei assim, sargento, mas qual é o problema? Qual é o problema? A gente só vai pular de paraquedas, meu filho. Cair, todo mundo cai do meu jeito, ué. Qual é o problema de eu ser baixinho e não poder saltar de paraquedas? Eu quero ser paraquedista, eu pedi um voluntário, eu sou voluntário. Ele falou, não, você é muito baixinho, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, sobe aqui na balança. Aí eu subi, aí ele veio com aquela varetinha, né, de medição, colocou aqui.
Aí virou lá para o cabo, estava lá, falou assim, anota aí, filho. 1,65 m. Meu Deus do céu. A mãe me deu uma tristeza tão grande. Eu fiquei triste mesmo. Eu falei, Jesus, é só isso mesmo. Não foi assim. Sobrou mais nada para mim, não. 1,65 m mesmo. O senhor é mais alto que eu, né, pastor? O senhor me abraçou aqui, né? Poxa vida. Aí, amados, o que aconteceu? Quando eu saí do exército, eu comecei assim, para elevar a minha autoestima, eu comecei a aumentar a minha altura. Quando as pessoas perguntavam assim, qual a sua altura? Aí, em vez de eu falar 1,65 m, eu falava assim, eu tenho 1,67 m, 68 m. Pode arredondar, bota 1,70 m aí, tá? Só para elevar a autoestima, amados. Né? Aí eu falava, arredonda aí, 1,70 m. Aí quando eu me casei, eu engordei para os lados, né? Depois que a gente casa, a gente engorda. Aí eu comecei a sentir uma dor na coluna e falaram assim, você vai ter que fazer uma dieta. Você vai lá no posto de saúde aqui do bairro e passa pela nutricionista e ela vai passar uma dieta para você, né? Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá no posto de saúde, a nutricionista me perguntou assim, qual a sua altura, filho? Aí eu falei, 1,68 m, 1,70 m, pode arredondar? Ela falou assim, é ruim. Eu falei, é ruim o que, tia? Sem graça aqui que é ruim. Ela falou assim, tem não, meu filho, tem não. Eu falei, tem sim, senhora. Ela sobe aqui, na balança aqui. Aí eu subi na balança, pesou, né? Aí vem aquela varetinha maldita, né? Colocou aqui na minha testa, mas. Aí eu já sabia, né? 1,65 m, vai passar uma vergonha. Aí ela virou pra menina, a enfermeira que estava lá, e falou assim, anota aí, filha. 1,62 m. Aí eu falei assim, não senhora, vem não. Vem roubar não. 1,65 m, tia, eu sei que eu tenho. Desde a época que eu me alistei no exército, 1,65 m, não é com 62 não. Aí ela falou assim, não meu filho, você não tem não. Lá eles erraram, você tem 1,62 m. Meu Deus do céu. Falei, Deus, até o que tem ele será tirado. Só Jesus, amado. Você não pode escolher, querido. Você não pode escolher ser alto ou baixo, você não pode escolher a cor da tua pele, você não pode escolher a família que você nasce, você não pode. Quer ver outra coisa que você não pode escolher? O que vai te acontecer amanhã, você pode? Você pode escolher o que vai te acontecer amanhã? Você sabe se você vai acordar amanhã, se você vai caminhar para o seu trabalho, se você vai para a faculdade, se você vai para a tua escola, você não pode escolher isso. Pode não. E não se espante com o que eu vou falar aqui não, querido. Você não pode escolher nem Deus. Eu acho, como é que é isso? Eu não posso escolher Deus? Pode não. Pode não. Sabe por quê? Eu sei que você vai dizer assim, teve um dia que eu vim na igreja, me convidaram, sabe? Aí o pastor pregou, fez o apelo, eu levantei a mão, aceitei Jesus. Você fez isso sim. Mas sabe por que você fez isso? Porque em João, lá no capítulo 15, verso 16, diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu, o Senhor, vos escolhi a vós. Deus te escolheu, querido. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Agora preste atenção, vamos tentar, pastor, o que eu vou falar aqui é só uma conjectura, não é heresia não, tá? Depois você pode buscar meu lá fora. Vamos tentar entender aqui, pela palavra de Deus, como é que funciona essa escolha de Deus. Vamos pensar que Deus, em sua onisciência, sabe, sendo conhecedor de todos os seres humanos existentes na face da terra, em todas as épocas, vamos imaginar que Deus, em um determinado momento, ele dá uma ordem aos seus anjos. Ele diz assim, olha anjo, eu quero que de todas as épocas, sabe, todas as eras da terra, de todos os seres humanos, vocês escolham para mim aquelas pessoas que são boas. Separa só gente boa para mim, ok? Uma conjectura. Aí vamos pensar que os anjos, então, sabe, reúne todo mundo aqui, e separa só aqueles que são bons, ok? Separa só os bons. Aqui, só gente boa. Aqui. Só gente boa. Vocês são bons não, tá? Fica aí, Aqui, só gente boa. Tá vendo? Aí, sabe, depois que Deus vê aquela gente boa toda, ele fala assim, olha, anjos, que trabalho bom que vocês fizerem, só gente boa. Mas faz o seguinte, dessa gente boa que vocês escolheram, sabe, que vocês separaram para mim, separa agora para mim aqueles que são ótimos. Os anjos fazem o quê? Obedecem a Deus. De toda a gente boa, ele separa aqui, só gente ótima aqui agora. Aqui, vocês são bons, tá? Mas eles são ótimos aqui. Ok? Aí os anjos, então, né, depois que Deus vê aquilo, fala, olha rapaz, que trabalho ótimo que vocês fizeram. Olha, mas eu preciso de mais um favor de vocês. De toda essa turma ótima, sabe, que vocês tiraram aí, tira agora para mim aqueles que são excelentes.
Ok? Aí os anjos fazem o quê? Obedecem a Deus. De toda a turma ótima aqui dos bons, eles separam então aqui, ó. Só excelência. Aqui, ó. E claro que eu não sou besta, eu deixei o pastor desse lado. Claro. Correto? Eu quero voltar aqui. Agora preste atenção no que diz a palavra de Deus, amados. Quando havia diante de Deus sol de excelente na terra, a Bíblia diz assim, olha, tu, a quem tomei, desde os confins da terra, e escolhi dentre os seus mais excelentes. Está dando para entender? Quando Deus viu aquilo que havia somente de excelente na terra, depois disso, Ele escolheu você. Depois disso, Ele te viu. Depois disso, Ele te escolheu. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Quando eu leio esse texto, sabe que eu fui tirado dentre o mais excelente para Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela, você é o melhor de Deus. Diga de novo, você é o melhor de Deus. Bate no ombro dela, diga, você é o melhor de Deus. Agora diga para você, eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Bate no peito e diga assim, ó, eu sou o melhor de Deus. Eu sou o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus, querido. Glória a Deus. O melhor de Deus. Você que entrou aqui nessa noite, sabe, dizendo assim, meu Deus, não sei nem por que eu nasci. Você que vive em depressão, sabe, dizendo assim, olha, queria morrer, sabe, pai? Minha vida é só tristeza. Terceiro casamento, nada dá certo. Já estou, sabe, pensando de volta de novo. Meus filhos, sabe, já não me respeitam. Eu, minha mãe me odeia, meu pai me abandonou e foi embora. Para que eu existo? Você existe porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu porque você é o melhor que Ele tem. Você é o melhor de Deus. O melhor de Deus. A gente precisa assumir isso, amados. A gente precisa, sabe, crer de verdade nisso. Eu sou filho caçula de uma família de 8 irmãos. Eu contei isso aqui na primeira palestra que fizemos. Ok? Eu faço questão de trazer minha mãe. Mãe, fica em pé de novo, por te ver. Olha como minha mãe é linda, gente. Olha só, essa é minha mãe, ó. Olha ali. Ela é baixinha, igual a minha, sabe? Mas ela é. Se vocês... Obrigado, mãe. Se vocês observarem de perto depois, ela fica com vergonha. Mas ela tem assim um arco azul nos olhos, o olho dela é castanho, com um arco azul lindo assim, azulzinho, sabe? Aí eu vou dizer de novo, eu sempre pergunto a Deus, por que eu não nasci assim? Aí ela fala para mim, porque Deus não dá asa à cobra. Mas eu faço questão de trazer a minha mãe, sabe? Porque a gente precisa honrar enquanto está vivo. Já viu aquele filho que depois que a mãe morre, faz escândalo no caixão? Me leva junto. Ai, mãe, me leva. Mas quando está vivo não vai nem visitar. Vai nem visitar, passa longe da casa da mãe. Tem que honrar enquanto está vivo, querido. Eu sou filho caçula de 8 irmãos. E a gente vivia, eu contei isso na primeira semana, num miséria terrível, sabe? Estado de miséria, assim. O pastor começou a falar de misericórdia aqui, aí falou de miséria. Eu falei, ô papai, mas eu entendi, pastor. Mas a gente vivia, sabe? Num estado de miséria mesmo, sabe? Questão de pobreza. Morávamos num barraquinho de madeira, de 3 cômodos apenas. E numa área lá em Duque de Caxias, que hoje está calçadinho, bonitinho, mas era uma área pantanosa, chovia muito, sabe? E a gente passava assim necessidade. Minha mãe dividia um ovo para 3, e eram 5 ou 6 para dormir numa cama, e os outros espalhavam lá pelo chão, lá, sabe? Era um estado assim realmente terrível. Mas eu me lembro que o meu pai, ele tinha um hábito de que, mesmo que durante a semana toda, sabe, nós comêssemos mal, o meu pai, no domingo, ele ia numa granja que tinha assim numa rua paralela nossa. Vocês sabem o que é granja? Sabe, né? Os mais antigos aqui sabem, né? Os mais novos não sabem não. Agora vem o aviário, já entrega pronto o frango, já assadinho agora, já vem embaladinho, colocou lá, já saiu, né? Antigamente tinha granja. E o meu pai, então, no domingo, ele comprava aquele frango gordo, trazia, vivo, embrulhado no jornal, entregava para minha mãe. Aí minha mãe depenava aqui o gogó do bichinho, sabe? Matava, tirava o sangue, né? Preparava aquele frango pra gente. Só no domingo, amado, só no domingo. E aí a minha mãe fazia assim, ela pegava a coxa do frango, uma coxa, e colocava na marmita do meu pai. Meu pai era chefe de obra, né? E ela, poxa,
pelo menos amanhã, segunda-feira, quando ele abrir a marmita na frente da peãozada lá, o pessoal vai falar assim, poxa, o negócio da Cabo Nazir é bom, né? Aí tem frango lá na Cabo Nazir, ó, né? Só na segunda-feira, na terça ele já se escondia para comer sozinho, que se tivesse comida pelo menos, uma coisinha lá. E aí depois o que ela fazia? Ela pegava outra coxa do frango, colocava no prato do meu pai, chefe da família, não é verdade? Tinha que comer o melhor. Depois ela pegava assim as outras partes, o peito, ia dividindo, sabe, um pedacinho na marmita dos filhos mais velhos, né, que já trabalhavam. Depois desse processo é que ela ia dividir o resto do frango para a gente almoçar. E eu sou o caçula. Entendeu já, né? Pé, pescoço. Meu amado, Erasmo, ó, pé. Querido, toda vez que ela me dava o meu prato, eu já sabia, lá vem a asa. E não era a asa inteira, não, era aquele cotoquinho de asa, aquela partezinha, sabe, que não tem nada. De vez em quando, para dar uma moral, ela colocava um pé, pastor. De vez em quando, para dar uma moral, filho, botar um pezinho aqui para, sabe? Eu falava, meu Deus, qualquer hora eu vou voar, não aguento mais asas. E quando eu via, olha, aquela coxa na mão do meu pai, gente, Ai, Jesus. vou falar um negócio pra vocês. Eu tinha uma inveja. Eu tinha uma inveja. Eu falava, meu Deus do céu, só asa, meu. Não aguento mais asa. E eu pensava assim, mas um dia eu ainda vou comer a coxa, cara. Um dia eu ainda vou comer a coxa, meu irmão. Um dia eu ainda vou comer a coxa. E a gente pensa, engraçado, né? Naquela época eu não era crente, não era evangélico, não. A gente pensa que Deus só escuta a oração dos crentes. A gente é besta, né, velho? Na verdade é egoísta demais, né? Deus só escuta a minha oração porque eu sou crente. Não é nada disso, mas presta atenção. Teve um dia, eu estava estudando, se não me falha a memória, na 6ª série. Né? Naquela época ainda não tinha esse negócio de primeiro ano, segundo ano, nada disso não. Era 6ª série. E aí fizeram uma festa na escola onde eu estudava, e no final de semana. E eles pediram prendas, né? Doa aí alguma coisa para a gente fazer uma brincadeira aqui, dar de prêmio para as crianças e tal, para os alunos. E fizeram. E quando chegou na quarta-feira daquela semana, alguém descobriu que ficaram 2 frangos assados na geladeira, que não foi sorteado para nada, não sabe, colocar para nada. E aí alguém na escola teve uma ideia, falaram assim, vamos sortear esses 2 frangos para 2 alunos aqui da escola? Vamos? Aí daqui a pouco aparece alguém lá na porta da minha sala, bateram lá, a menina colocou a cara assim e falou, quem é o Washington aqui? Aí eu, oi, sou eu. Eu era magrinha, mas só tinha cabeça, aquela barriga de velho, né? Eu era magrinha. Aí, sou eu. Aí a moça falou assim, Washington, você ganhou um frango. Eu falei, eu ganhei um frango? Cadê meu frango? Cadê meu frango? Ela falou, não filho, calma. Eu falei, não, calma nada, tia, cadê meu frango? Como é que é isso? Aí ela explicou, não, porque não sortearam e tal, não sei o quê, agora você, né, nós fizemos um sorteio e você ganhou o frango. Eu falei, tá bom, aí como é que eu faço? Ela falou assim, olha, quando terminar aqui a aula, você vai lá na cozinha, e vai ter alguém lá e vai te dar teu frango, tá lá na geladeira e tal. Aí eu falei, tá bom, amados, eu não consegui mais pensar em aula nenhuma. Eu fiquei sonhando com o frango. Eu falei, meu Deus, eu ganhei um frango, cara. Meu Deus, eu ganhei um frango. Meu Deus, eu ganhei um frango, quarta-feira. Lá em casa era assim, sabe, dia de nada com coisa nenhuma, né, mamãe? Um feijãozinho com farinha, né, mamãe? Sabe, eu ganhei um frango na quarta-feira. Amados, nós saímos da aula, já era assim por volta de 6h30 e já estava escuro, né? E eu morava assim a 1,5 km da escola, né? 1,5 km da escola. Aí saiu todo mundo da escola e vou eu para a cozinha lá atrás do frango. Quando eu cheguei lá, mano, tudo escuro na cozinha, não tinha ninguém. Comecei a gritar. Cadê meu frango? Fiquei gritando igual doido na cozinha. Cadê meu frango? Fiquei gritando lá. Aí apareceu uma senhora e falou, menino, você é doido? O que tá vendo aí? Tá gritando por quê? Eu falei, tia, cadê meu frango, tia? Tava aqui, meu frango. Fala que eu tô com frango aí, cadê meu frango? Aí ela, calma, menino, me conta a história. Eu falei pra ela, tá na geladeira, tá. Amados, eu lembro até hoje, amados, sacolinho azul, sabe? Geladinho, mirradinho, mas era meu. Era meu, velho. Aí quando eu saí da porta da escola, eu saí da porta assim, do portão da escola para ir para casa, os meninos da minha turma que tinham escutado que eu tinha ganho frango, estavam me esperando tudo no portão. Aquela molecada encrenqueira, sabe? Aí falaram assim, aí neguinho, vamos rachar esse frango aí. Aí eu falei assim, é ruim, meu irmão. É ruim, cara. Mas eu saí correndo, corri até em casa com o frango e o menino atrás de mim. Quando eu cheguei em casa com o frango, amados, meus irmãos me jogaram pro alto. O Orson se frango. Maior felicidade, quarta-feira, amados. Minha mãe esquentou o frango, sabe? Olhou para mim e falou assim, filho, hoje você pode escolher o pedaço que você quiser. Oh, Deus.
Você sabe o que eu escolhi, meu amado? O que eu escolhi? Coxa. Eu escolhi a coxa. Eu cheguei lá, querido. Eu comi a coxa. Meu amado, entenda o que eu vou te dizer. Deus te escolheu para comer a coxa. Glória a Deus. Você não entendeu ainda. Deus te escolheu para comer a coxa. Glória a Deus. Você está comendo asa porque você quer, querido. Sabe por quê, querido? Para comer a coxa dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, a gente se acomoda com a asa. Sabe, pastor? O senhor orou, Deus abriu uma porta, sabe? E eu gostei. Tem até tipo de refeição. Sabe? Tem um vale transporte legal, né? Rio Card. Tem um plano de saúde que não cobre a esposa não, mas a filha tá coberta, sabe? Aí a gente encosta a barriga lá e fica repetindo história. Não, a história do meu avô foi assim. Lembra da historinha lá da Maria José? A história do meu pai foi assim. A minha história vai ser assim. Eu não tenho, sabe, perspectiva de nada diferente na minha vida, porque essa é a história da minha família, comer asa. Você está comendo asa porque você quer. Deus te escolheu para comer coxa, querido. Mas para comer a coxa, você vai ter que voltar para a faculdade, cara. Para comer a coxa, você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer aquele curso técnico, sabe? Você vai ter que sair da tua zona de conforto e buscar o melhor de Deus. A gente se acomoda. Simplesmente a gente se acomoda. Olha o que o texto diz. Bênção ou maldição? Vida ou morte? Eu entendo aqui que isso é uma questão de escolha. A escolha é nossa, mas a escolha é nossa. E o texto continua dizendo assim, olha, para que viva tu e a tua descendência. É a tua família que está em jogo. É a nossa casa que está em jogo. Sabe? Mas às vezes, como chefe de família, a gente se acomoda. Eu sei que estou falando para muitos chefes de família aqui hoje. A gente se acomoda. O povo de Israel, a Bíblia diz que comeu maná no deserto durante 40 anos. Dá para imaginar isso? 40 anos comendo maná no deserto. Queridão, você gosta de pudim? Você gosta de pudim? Sou mesmo, camisa azul. Gosta? Gosta muito de pudim? Não, tá ok. Me diz um prato que você gosta muito. Que a sua esposa faz assim, você fala, meu Deus, quando ela faz, fala, poxa, que legal, hoje ela fez aquele prato que eu gosto. Esse cara gosta de macarronada, gosta não? Macarrão bolonhesa, assim. Faz um bife legal? Ok. Imagina que hoje, quinta-feira, ela fez o bife que você gosta. Você vai jantar legal, vai? Imagina que amanhã ela faça o mesmo bife. No sábado, o mesmo bife. Domingão, o mesmo bife. Almoço e janta. Segunda-feira tem o quê? Bife. Terça-feira, bife. Na quarta, o resto do bife. Mesmo gostando muito de bife, você vai pedir para ela para parar, não vai? Para aí um pouquinho. Para. Presta atenção. O texto diz que o povo de Israel comeu maná no deserto 40 anos. Porque chegou um determinado momento em que eles se viram para Moisés, estando livres, eles se viram para Moisés e disseram assim, olha, lá no Egito a gente tinha pão. Lá no Egito a gente tinha carne. Só que eles não estavam murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra Deus. E aí o que acontece? Deus fala para Moisés, avisa para eles, Moisés, que amanhã pela manhã vai ter pão. E que amanhã à tarde vai ter carne. Quando eles acordam pela manhã, tem uma farinha, sabe, derramada assim no solo. Né? É o que a Bíblia fala, uma farinha branca assim, uma espécie de uma farinha. E eles recolhem então e produzem pão. É o maná que Deus está mandando, é o pão que Deus está mandando. Quando chega na parte da tarde, aparecem em Israel algumas codornizes que a Bíblia fala. Deus mandou o quê? Carne. De manhã, pão. À tarde, carne. Primeiro dia. No segundo dia, quando eles se levantam, o pão está lá. À tarde, carne. Terceiro dia, pela manhã, pão. À tarde, carne. Quarto dia, pela manhã, pão. Já está enjoado, né? Mas... um mês, pela manhã, pão. À tarde, carne. Um ano, de manhã, pão. À tarde, carne. 40 anos, é o que diz a palavra. Comeram maná no deserto. Sabe o que eu entendo que é o maná de Deus? O milagre diário que Deus mandava para eles. Era um milagre diário, sabe? Era um alimento diário para eles. Só que eu entendo pela palavra, amados, que eu não posso permitir que o milagre diário que Deus me envia
se torne maior do que a promessa que ele tem me feito. Sabe por quê? Porque a promessa estava lá do outro lado do Rio Jordão, a terra prometida, que manava leite e mel. Sabe que quando Moisés envia os espias, eles retornam dizendo que lá tem gigante, mas eles voltam dizendo assim: olha, a terra realmente é boa, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, está ali do outro lado da terra. Só que para herdar a promessa, eles teriam que encarar o gigante, eles teriam que batalhar, eles teriam que lutar. Estou enjoado, sabe, Fagner, de pão e carne, mas ficar aqui mesmo. Tem que lutar, cara. Você sabe que encarar um montão de coisa para poder herdar a promessa de Deus. Melhor ficar aqui, pão diário, sabe? Deus está mandando milagre. Não permita, meu amado. Não permita que o milagre diário que Deus tem enviado para você se torne maior que a promessa. Deus tem promessa. Deus tem promessa e vai muito além, sabe? Mas a gente se conforma por causa das escolhas que a gente faz. E a minha irmã, a primeira irmã que aceitou Jesus lá em casa, a primeira pessoa da minha família, foi a minha irmã Nice. Foi a minha irmã Eunice. E como eu falei, nós vivemos num estado realmente difícil, né? De muita miséria. E quando então a minha irmã aceita Jesus, Deus começou a transformar a situação financeira dela. Entenda isso. Deus começou a transformar a situação financeira dela. Ela entrava no emprego como caixa, daqui a pouco alguém olhava para ela e falava assim: menina, não pode ser caixa não, ela tem a capacidade para ser gerente, tá aqui, ó. E aí promovia minha irmã. E até hoje, assim, depois de muitos e muitos anos, ela sem trabalhar de carteira assinada, ela entrou agora no laboratório para poder trabalhar e já foi promovida. Eu falei: mas o negócio não muda não. Assim mesmo, sabe? Porque Deus abençoa a vida dela, financeira e profissional. E quando então nós víamos aquilo, olhávamos, sabe, para a situação da minha irmã, ela testemunhava para a gente e dizia assim: ó, sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque Jesus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. É Deus. E aí ela dizia para a gente: olha, aceita Jesus, entrega a vida de vocês para Jesus, que vocês vão ver o que Deus pode fazer. Ele pode mudar a história de vocês, assim como Ele está mudando a minha. E nós víamos, sabe, mas a gente não queria saber de Jesus. E eu tenho uma outra irmã chamada Lurimar, mãe da Cecília, minha sobrinha que está aqui, sabe? Lurimar. Nome estranho, né? Eu falo com ela isso. Lurimar, primeira e única, né, mãe, na face da terra, né? Lurimar. Até brinco com ela que se ela fosse legal, ela seria Luriboa. Mas ela não é, por isso ela é Lurimar. Entendeu? E a minha irmã, ela tinha, na casa dos nossos pais ainda, quando nós morávamos juntos, ela tinha uma imagem na parede de uma tal de Iemanjá. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Mas ela então fazia oferendas para Iemanjá. Ela colocava vela, ela colocava, sabe, copo d'água. E ela então, quando se casou, ela tinha o sonho de comprar a casa dela. E ela juntou um bom dinheiro para comprar, ela e o esposo dela, meu cunhado, juntaram um bom dinheiro, sabe? E ela então começou a fazer promessas para Iemanjá: olha, Iemanjá, se você me ajudar a comprar minha casa, colocava aguinha, colocava vela, sabe? Mas nada dava certo para ela, querido. Toda vez que eu falei ia comprar a casa dela, o negócio estava errado. E ela começou a prestar atenção naquilo que a minha irmã Nice falava. A Nice dizia assim: olha, Deus pode, Deus resolve. Entrega a vida de vocês para Jesus, vocês vão ver o que Deus vai fazer, sabe? Entrega a vida de vocês. E ela começou a prestar atenção naquilo, e depois de mais uma tentativa frustrada, sabe, de ela comprar a casa dela e não ter conseguido, ela conta que teve um dia que dentro da casa dela, alugada onde ela morava, ela chegou do trabalho muito chateada porque o negócio tinha dado errado de novo, não conseguiu comprar casa, e dentro da casa dela, ela conta que ela olhou para o quadro na parede, e estava lá em Iemanjá, ela disse assim: olha só, eu não quero papo contigo hoje não. Não quero papo contigo não. E ela diz que dentro da casa dela, ela olhou para o teto, como se estivesse olhando para o céu, e disse assim: hoje eu quero falar com Deus da Nice. Você está aí? Deus da Nice, você está aí? E ela falou, começou a conversar dentro da casa dela: olha só, Deus da Nice, a minha irmã está falando para mim que aquilo que Iemanjá não pode fazer, você pode fazer. A minha irmã, sabe, está falando para mim que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que esse negócio de Iemanjá é idolatria. A minha irmã está falando para mim, sabe, que eu preciso te aceitar como meu salvador. Olha, Deus da Nice, eu estou tentando, sabe, estou fazendo de tudo para poder comprar minha casa, não consigo. Iemanjá, estou colocando água, vela, ele não faz nada por mim. Olha, Deus da Nice, se o Senhor trouxer esse meu sonho à existência, eu vou acreditar em tudo que a minha irmã está falando e eu vou te servir. Ela fez um acordo com Deus, ô amado. E ela diz que em 7 dias ela estava fechando negócio na casa dela. Aleluia! E Iemanjá ficou na pista. 7 dias, amado. Ela estava fechando negócio na casa dela. Eu não estou falando aqui para você aquele negócio de macumba que você lê no jornal, não. Traga o seu amor se arrastando em 7 dias. Não é isso, não. Isso é macumba, ok? O que eu estou te dizendo aqui, querido, é que aquilo que Iemanjá não pode, Deus pode.
Que aquilo que Maria não pode, Deus pode. Que aquilo que demônio nenhum pode fazer com você, Deus pode trazer o seu sonho à existência, amado. Ele pode. Mas são nossas escolhas. São nossas escolhas. Às vezes, sabe, a coisa não dá certo na nossa vida porque a gente está buscando solução no lugar errado. A solução do teu problema está em Deus, querido. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, diga? A solução do seu problema está em Deus. Diga de novo, a solução do seu problema está em Deus. Sim. A solução do seu problema está em Deus, querido, mas as escolhas são nossas. Olha o que diz o texto. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Quando eu leio esse texto, eu me lembro também do meu período de escola. Sabe por quê? Se você pegar esse texto para ler, Deuteronômio capítulo 30, se você pegar a partir do verso 20, do capítulo 28, melhor dizendo, você vai ver Deus trazendo para o povo uma série de promessas, de coisas boas que irão acontecer ao povo, se o povo andar na sua presença. Capítulo 28. A partir do capítulo 29, Deus já vem falando acerca de coisas ruins que vão acontecer ao povo se ele se afastar da sua presença. O que eu entendo com isso? É que no capítulo 28 e no capítulo 29, Deus está dando matéria. 28, bênção. 29, maldição. E no capítulo 30, então, depois de dar matéria, ele dá a prova. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que eu pus diante de você vida ou morte, bênção e maldição. Deu para entender, queridos? E sabe o que eu amo aqui, amados? É que essa prova que Deus está dando para o povo e está dando para nós é uma prova de múltipla escolha, com uma única questão e uma única resposta. E sabe o que é melhor? Deus dá cola. Porque depois ele falar assim, ó, eu estou colocando diante de vocês vida ou morte, bênção e maldição, olha o que o texto diz. Escolhe a vida. Deus dá cola. Escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Escolhe a vida para que a tua família seja abençoada. Escolhe a vida para que a minha salvação entre na tua casa. É escolha nossa. Escolhe a vida, querido. Escolhe a vida hoje. Discutir ou engolir em seco? Escolhe a vida. Ter relações sexuais antes do casamento? Ou esperar em Deus e ter uma família abençoada? Escolhe a vida. Vingar-me ou liberar perdão? Escolhe a vida. Pedir o divórcio? Ou acreditar que Deus pode mudar a história do meu casamento? Escolhe a vida, amado. Escolhe a vida. Ué, Washington, mas você falou de perdão. Perdoar é uma escolha? Perdoar é uma escolha, amado. Pensa aqui, em quanta gente te magoou até aqui, sabe? Quanta gente, desde a sua adolescência, quanta gente te magoou até aqui? Algumas, você escolheu perdoar. Você apagou da memória, você nem lembra do problema. Não é assim? Outras, você disse assim, ó, eu morro seco, mas eu não perdoo. Morro seca, mas eu não perdoo o que me fizeram. Posso te contar uma coisa? Você está morrendo mesmo. Está morrendo mesmo. Sabe por que a sua pressão não baixa, querido? Porque você não perdoa. Sabe por que essa dor de cabeça não passa? Porque você não perdoa. Sabe por que esse problema de coluna aí que o médico nenhum consegue resolver? Porque você não perdoa. Você está morrendo mesmo. Porque alguém disse um dia, eu não me lembro quem, que quando você escolhe guardar uma mágoa no seu coração, você está desejando todo dia que a pessoa morra, mas é você que está tomando veneno. Está te matando por dentro. Escolhe a vida, meu amado. Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, a ausência de perdão pode fechar portas. Sabe? Lógico, como é que é isso? Sim. Nós escrevemos um livro. Meu terceiro livro se chama Quando a Janela dos Céus se Abre. E nesse livro eu conto a história, sabe, de um momento quando eu tinha 28 anos de idade e eu não sabia ainda o que fazer da minha vida profissional. 28 anos de idade. Não sabia o que fazer da minha vida profissional, batendo cabeça direto, trabalhando um montão de coisa, sabe, que eu não gostava. O sonho do meu pai era ser pedreiro, que eu fosse pedreiro da mãe. Ô, coitado, papai, corri tanto disso. 28 anos de idade. Eu havia colocado os papéis para correr para o meu casamento com a Nívia.
E depois disso, fiquei desempregado de uma empresa onde eu estava trabalhando. Meu Deus, que desespero. Depois de colocar, sabe? E aí, eu tendo que ouvir as pessoas dizerem para mim assim, ó, vai se casar para sustentar vagabundo. Sabe? Como minha esposa sofreu. Como minha noiva, sabe? Sofreu muito. E eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E de repente, as portas se fecharam para mim. Se fecharam. Eu enviava currículo, eu não estava escolhendo emprego não, amado, sabe? Eu queria trabalhar. Queria ter condição, sabe, de terminar a minha casa, de a gente poder se casar. E as portas, de repente, se fecharam para mim. E engraçado que quando a coisa aperta, a gente vira crente, né? A gente ora mais, a gente jejua, a gente busca mais a Deus. E um dia, eu fui numa consagração, uma quarta-feira na minha igreja. E estou lá, sabe, na consagração, dobrei meu joelho. E eu disse assim para Deus, Deus, em nome de Jesus, fala comigo hoje, Deus, fala comigo. Olha, eu sei, estão as irmãs aqui do círculo de oração, as irmãs que oram aqui, sabe, pela madrugada, eu sei que o Senhor usa, o Senhor dá revelação, o Senhor dá sonhos, o Senhor mostra, o Senhor sabe, dá visão a elas, visões espirituais. Falei, Deus, usa uma irmã dessa hoje, fala comigo, por que essa porta está fechada, ainda que seja eu mesmo o problema. Eu disse assim para Deus. Mas assim, eu estava lá, sabe, no meio do banco, assim, igual você está aqui com a Michelle, sabe, Faguinho? Estou eu do lado de um amigo meu, assim, né? E aí, então, quando eu terminei de orar, queridos, eu sentei no banco e eu vi que uma daquelas senhoras, ela levantou assim, olhou na minha direção, sabe? Eu estava assim, aí eu falei, rapaz, Deus ouviu, hein? Falei, ó, rápido assim, rapaz. Ela parou, ficou olhando assim na minha direção e desceu, sabe? Veio aqui, ó. Eu falei, você vai falar comigo, ó. Aí eu tô aqui, você sou eu, sabe? Passou por mim, colocou a mão na cabeça do meu amigo. Aí eu falei, tá ruim pra mim, Deus. Tá ruim pra mim. Que isso? Aí, sabe, a irmã entregou um montão de revelação lá pro menino. Eu falei, Deus, a irmã errou. Errou não, era para ir mesmo. É que eu estava com tanta vontade de ouvir Deus, querido. Eu saí triste de lá, sabe? E quando então eu estava na porta da igreja para ir para casa, acabou a consagração, saí triste, eu queria que Deus tivesse falado comigo. Uma senhora, eu senti uma mão aqui no meu ombro, e quando eu me virei, era uma senhora que eu conheço há muitos anos, eu me acostumei a chamá-la de mamãe. Eu gosto muito dela. E essa senhora, presta atenção no que eu vou falar, ela não é evangélica, até os dias de hoje, não é. Mas naquele dia eu falei assim, oi mãe, tudo bem? Ela, oi filho, saudade de você. Eu falei, olha, quanto tempo a gente não se vê? Ela disse assim, já tem mais de 2 anos que a gente não se vê. Eu falei, a última vez que nós nos vimos foi na casa da fulana, tá? Ela falou. Eu falei, tá, não sabia que tinha tanto tempo não. Aí ela falou assim para mim, engraçado filho, tem mais de 2 anos que a gente não se vê. Mas você sabia que essa noite eu tive um sonho com você? Eu estou me lembrando aqui, eu falei, sonho comigo, mãe? O que você sonhou comigo? Ela falou assim, filho, eu sonhei que você estava parado em frente a uma porta de madeira muito grande. Uma porta de madeira. Você batia naquela porta pedindo para a porta abrir, mas a porta não abria. Eu falei, que sonho é esse, mãe? Ela falou, você batia, socava a porta, sabe, pedindo, abre a porta, mas ninguém abria a porta para você. Depois de um tempo, a porta abriu. Mas a pessoa que abriu a porta não deixou você entrar. Ela saiu. Era uma pessoa que estava toda vestida de branco, ela tinha um livro nas mãos. A pessoa disse assim, assina este livro para mim. E você perguntou assim, por que eu tenho que assinar esse livro? E ela respondeu assim, quando você assinar esse livro, vão se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Essa senhora não é crente até hoje. Eu falei, Deus, que livro é esse que eu tenho que assinar? Que livro é esse, Deus, que eu tenho que assinar? Ah, mas eu esqueci, sabe? Perguntando para Deus, mas depois eu esqueci disso. E continuei lá, batendo na porta, sabe? Pedindo emprego, mas porta nenhuma abria para mim. E aí teve um dia que lá no Pilar aconteceu, sabe? Uma série de conferências com um pastor chamado Basileu René. Não sei se alguém que conhece o pastor Basileu. Acho que já está bem velhinho, né? Na época ele era mais novinho. Mas um homem de Deus, muito usado por Deus. E o pastor Basileu, então, em um dos dias da conferência, ele começou a falar sobre perdão. Te ofendeu? Perdoa. Te ofendeu? Não guarda mágoa. Te ofendeu? Tal. Ele começou a falar sobre perdão, amados, e aquela palavra começou a entrar no meu coração. E eu me lembrei de uma mulher que havia me feito um mal terrível na minha adolescência. Tinha pelo menos uns 15 anos que aquela mulher tinha me feito um mal terrível. Mas quando eu me lembrei dela, eu senti um negócio tão ruim, amados. E eu falei assim, Deus, essa palavra é para mim. Olha, eu estou sentindo um negócio tão ruim aqui, sabe, lembrando dessa mulher. Falei, Deus, eu preciso perdoar essa mulher, sabe? Não quero mais esse negócio na minha vida, não. Eu já te aceitei, sabe? Eu sou nova criatura, eu não quero isso para mim, não. E eu comecei então ali a clamar a Deus para limpar o meu coração. Aí o pastor fez um apelo e disse assim, olha, se você, sabe, lembrou de alguém aí que você sabe que você precisa perdoar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E eu fui lá.
Eu fui lá na frente, sabe? O pastor começou a orar por mim. Eu vou encenar aqui para você. O pastor está aqui no púlpito, eu estou aqui, sabe? Aqui embaixo, aqui, ó, sabe? E o pastor está orando e eu estou orando junto com ele. Deus, olha, Deus, eu não quero mais esse negócio no meu coração, não. Deus, é isso mesmo que o pastor está dizendo. Me ajuda, eu tenho que perdoar aquela mulher. Olha, Deus, eu sei que agora, sabe? Ela também está te servindo. Eu sei que ela está numa outra igreja aqui do bairro, e assim que for possível, eu não quero nem saber se foi ela que me ofendeu. Eu vou lá e vou pedir perdão para ela não vai entender nada, Deus. Mas eu vou fazer isso, porque eu não quero isso no meu coração, não, Deus. Eu sou nova criatura, sabe? É muito ruim o que eu estou sentindo. Aí eu disse assim, olha, Deus, eu só lamento que ela não esteja aqui na igreja hoje. Se ela estivesse aqui, eu não ia nem esperar de jeito nenhum, não. Ia lá agora e ia pedir perdão para ela. Aí, sabe, o pastor terminou de orar, eu virei para voltar para o banco, dou de cara com a mulher sentada lá no fundo. Jesus do céu. Ô língua! Mas eu fui lá, amados. Eu abracei aquela mulher. Eu chorei, sabe? Junto dela. Ela não entendeu, acho que não entende até hoje. Eu pedi perdão para ela por tudo que tinha acontecido. Eu não sabia. Mas sabe o que aconteceu ali? Eu assinei o livro. Depois disso, eu me casei ainda desempregado. Mas Deus providenciou todas as coisas. Quando retornei da lua de mel, 2 dias depois, foi quando saiu a vaga que me chamaram para a empresa na SEDAI, onde eu fiquei 8 anos. Onde em 8 anos Deus me deu 6 promoções, saindo da menor função para assumir a gerência da área de corte da SEDAI em todo o Rio de Janeiro. Depois disso, 4 anos fazendo uma faculdade sem bater um prego para ninguém, porque Deus nos sustentou. Depois disso, amados, 9 livros publicados. Depois disso, 500 músicas compostas. Depois disso, 250 palestras por ano rodando pelo Brasil. Meu amado, não vale a pena. Perdoa, querido. Perdoa. Se alguém tem que começar a pedir perdão lá na sua casa, que seja você o primeiro. Perdoa. Não vale a pena. E eu quero encerrar aqui falando de uma outra escolha. E nós vamos encerrar. Uma escolha que está, sabe, no livro de Isaías, no capítulo 6. Não precisa abrir não, eu vou te falar aqui para você. Isaías, no capítulo 6. Quando Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Assentado sobre um alto, sublime trono, com o seu séquito, enchia o templo. E ele vem relatando a visão que ele teve do Senhor. Amados, e me chama a atenção quando Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, porque a história conta que havia uma proximidade muito grande entre esses dois moços, entre Isaías e o rei Uzias. Alguns historiadores dizem que eles eram primos, outros dizem que ele era um sobrinho, tio, ok? Mas eu sei que havia uma proximidade muito grande, porque Isaías, ele era escriba no reino. E como Uzias reinou durante 52 anos, eu posso entender que Isaías pode ter estado ao lado do rei Uzias durante 52 anos. Pode ter. Entenda bem, como escriba, Isaías, de repente, participava de reuniões com Uzias, de festas, sabe? Está ali escrevendo, né, tudo que o rei, vamos editar aqui uma lei, aqui promulgar uma lei. Isaías estava ali ao lado dele, como na sua função de escriba. Só tem um problema, querido. Só tem um problema. É que Deus, ele não queria Isaías apenas como escriba. Deus queria Isaías como seu profeta. Isaías podia ser o melhor escriba do reino, mas Deus o queria como seu profeta. Porque como escriba, ele teria simplesmente que cumprir a sua função. Como profeta, ele tinha que se levantar para dizer, olha, rei Uzias, o Senhor não pode permitir a idolatria no meio do povo. O Senhor não pode permitir que o povo se afaste de Deus. Ele tinha que se levantar como voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que você pode ser o melhor irmão do mundo. Você pode ser o melhor pai, você pode ser o melhor primo, você pode ser aquele parente que todo mundo ama, mas entenda bem, Deus não te quer apenas como melhor parente. Deus te quer como profeta na sua casa. Porque o que está em jogo aqui, meu amado, é a salvação da tua família, da minha família. Porque como o bom parente, a gente simplesmente vai participar das festinhas, a gente vai estar junto, a gente vai socorrer, não é assim? Mas como profeta na tua casa, você vai ter que se levantar para dizer, olha pai, aceita Jesus, porque senão o Senhor vai para o inferno. Olha meu irmão, aceita Jesus, larga essa tua cervejinha, cara, porque senão Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ainda que o cinema, ainda que a televisão esteja mostrando tudo isso hoje como uma grande fantasia, o inferno é uma realidade.
O inferno é real, querido. Nós estamos falando aqui, sabe, de salvação, de céu, inferno. E o inferno é real. Real, querido. Tão bom falar de bênção, né? Tão bom falar de projetos, tão bom falar de carro, tão bom falar de casa própria, tão bom falar de conquistas. Mas Jesus Cristo, Ele entregou a sua própria vida. Não foi para que você tivesse carro do ano. Não foi, sabe, para que você tivesse a tua casa linda que você tem. Você pode ter tudo isso, Ele tem prazer em te dar isso. Mas o principal motivo que levou Jesus a subir naquela cruz foi para que a tua alma não pereça no inferno, querido. Não pereça no inferno. Você já sentiu dor de dente? Alguém aqui que já sentiu dor de dente? Já, Bela? Uma noite inteira com dor de dente? Você liga o rádio, não consegue ouvir nada que está no rádio, porque o dente fica ali latejando assim, né? Você liga a televisão, não consegue prestar atenção em nada, porque o dente está ali, ó. Não adianta disfarçar não, que eu estou aqui, ó. Estou te perturbando aqui, ó. Né? Ele fica ali latejando. A única coisa que você quer, querido, é que aquela noite termine logo, para que no dia seguinte, ou você tome um remédio, ou você arranque aquele dente. Para poder ter alívio. Presta atenção numa coisa. Uma pessoa que morre e vai para o inferno, amanhã de manhã a dor não passa. Daqui a uma semana a dor não passa. Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. Porque a Bíblia diz que é por toda a eternidade, sofrimento eterno, lugar de cadeias da escuridão, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. O inferno é um lugar real, querido. Um lugar real. E é da nossa família que eu estou falando, sabe? Da nossa família, da nossa casa. A nossa família não pode perecer no inferno, mas não pode. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus, Ele dá aquela visão para Isaías, que era o escriba e Deus o queria como profeta, depois que Isaías, sabe, tem a visão, a primeira coisa que ele percebe é que o problema é ele. Ele fala assim: Deus, olha, o problema sou eu. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu sou um homem de lábios impuros. E a partir daí, ele vê um anjo que vai até o altar de Deus e tira uma brasa com uma tenaz. O anjo vem e toca nos seus lábios, é o que diz a palavra, onde ele diz que estava o problema. E aí ele escuta uma voz: olha, eis que isso purificou os seus lábios. Tirada foi a tua iniquidade, purificado o teu pecado. Sabe o que Deus está dizendo? Se o problema era os teus lábios, Isaías, não tem mais problema. Você sabe onde está o teu problema, querido? Você pode apresentar para Deus hoje e dizer: olha, Deus, o problema sou eu. O problema não é meu pai, o problema sou eu. Não é minha mãe, o problema não são meus irmãos, o problema sou eu, Deus. Porque Isaías, sabe, ele se apresenta para Deus quando Deus diz assim: olha, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele fala: Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Para mudar a história da nação de Israel, Deus precisou só que um homem se apresentasse. Para mudar a história da tua casa, querido, Deus só precisa de você. Só de você. Para mudar a história, sabe, de vida dos seus primos, dos seus pais, da sua família, Deus só precisa de você. Para que a tua família não pereça no inferno. Você está entendendo o chamado de Deus? Você quer atender o chamado de Deus? Se coloque em pé em nome de Jesus.